Ok, então, pessoal. Então, vamos chegando aqui com a nossa explicação do conteúdo ali da page 49. Vocês podem ver aqui, ó, Unit 4, page 49. Conteúdo das provas B e simulado B. Prova B e simulado B, ok? Aqui do nosso livro, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre First Conditional, que, como o teacher estava dizendo, é uma continuação do assunto que nós vimos na Unit 2, o Zero Conditional. Quem entendeu bem o Zero Conditional não vai ter muito problema aqui com o First Conditional, ok? Qual que seria, então, a pegada desse nosso amigão aqui, ok? Deixa eu colocar de novo meu rosto para baixo aqui, ok? Quando que a gente usa esse First Conditional, então, pessoal? We use the first conditional to talk about possible or probable future events. Olha que interessante. Aqui, quando a gente falava do zero conditional, eram coisas que sempre acontecem da mesma forma, para falar de algo que é geralmente verdade, ou para dar uma ordem, fazer um pedido. No first conditional, não. A gente sempre vai falar aqui sobre algo, uma possível consequência futura, uma provável consequência futura, evento futuro, ok? Para eu falar desse evento futuro, por exemplo, assim, se eu estudar bastante, eu passarei na prova. Né? Se eu economizar dinheiro, eu comprarei uma casa. E assim por diante. Então, situações prováveis no futuro. Isso não quer dizer que elas devam de fato acontecer, mas elas podem acontecer no futuro. Então, como a gente está falando de uma conditional sentence, todas as conditional sentences têm a mesma estrutura. Elas vão ter uma frase ali que expressa a condition, que é a condição, e elas vão ter uma frase ali que expressa a consequência, né? Nós vimos lá no Zero Conditional que a frase que expressa a condição é chamada de if clause. E assim como no Zero Conditional, no First Conditional a if clause sempre vai estar também no present, no presente, ok? Sempre assim, a gente já vai ver alguns exemplos, ok? E a nossa segunda frase ali, que seria a consequence, que nós chamamos de main clause, e vocês viram isso com o teacher lá no Zero Conditional. Lá no Zero Conditional, a main clause também estava no Simple Present, ou com frases imperativas. No First Conditional, a main clause sempre vai ser usada com will ou want, que é o futuro, ok? Will or want. Teacher, não tem outras possibilidades? Tem, mas aqui no nosso material a gente vai focar no will e no want, até para facilitar um pouco a nossa vida. E depois que a gente pegar bem essa estrutura, a gente pode avançar usando outras possibilidades aqui. Então, por exemplo, assim, pessoal, vamos pegar essa frase aqui, ó. If you score the most goals, eu transformei. Se vocês lembram daquela nossa presentation do Zero Conditional, eu só peguei o exemplo aqui e transformei ele em First Conditional. If you score the most goals, you will win the game. Se você marcar a maioria dos gols, você ganhará o jogo. Né? Então, olha que interessante. Deixa eu colocar meu rosto aqui para cima de novo. Aqui. Okay? Como a gente viu lá no Zero Conditional, the main clause, que é essa segunda frase aqui, is always the result of the if clause. Ela é sempre o resultado da primeira. Por isso que a primeira é a condição. A primeira é a condição, a segunda é a consequência. Ok? Então, the main clause is always the result of the if clause. Até aqui tudo bem? Yes? Então vamos dar uma olhadinha em mais alguns exemplos, ok? More examples. If I eat too much, I will get fat. Esse é um exemplo baseado numa história real, na minha, ok? If I eat too much, I will get fat. O que está falando aqui? Se eu comer demais, eu ficarei gordo. Exatamente. Mais uma aqui, ó. If he has time, he will read a book. O que está dizendo aqui? Não, 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 não. É se ele tivesse, ele leria. Esse exemplo que você falou, Matheus, está no second condition, que a gente vai estudar mais para frente. Aqui seria, se ele tiver tempo, veja que está no presente, ó. Se ele tiver tempo, ele lerá um livro. Lembrem-se, pessoal, que nós estamos falando do futuro, de uma condição, uma situação no futuro, alright? Então é sempre isso, uma probabilidade lá para frente, ok? Mais um exemplo aqui, ó. A brasileira, não, não é que você abrasileirou. Essa frase que você falou também existe.
só que ela está em outro tempo, é uma outra estrutura, tá certo? Eu poderia falar, se ele tivesse tempo, ele leria um livro, só que daí a frase ficaria: If he had time, he would read a book. Esse, essa é a característica do second conditional, ok? Que não é conteúdo da nossa prova, que não está na nossa Unit 4. Ok? A terceira aqui, pessoal. If they are on vacation, they will travel. O que está falando aqui? O Matheus ficou com medo aqui de conjugar. Se eles estiverem em férias, se eles estiverem em férias, eles viajarão. Ok? Então, cuidado aqui também. Claro que a tradução para a gente não importa, mas não é vão viajar, eles viajarão. Se eu for falar vão viajar, eu tenho que usar o going to, ok? Que é uma possibilidade também do future possible, ok? Só que, como no livro só apareceu o will, o teacher vai bater só nessa tecla aqui do will e do won't, ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Yes. Notem que os exemplos seguem aquela estrutura que eu passei no slide anterior, né? Então eu tenho ali o if, que é a if clause no presente, ok? E a main clause no futuro, usando will, alright? Bom, o que mais que a gente tem aqui, ó? Lá no nosso zero conditional, nós tínhamos estudado o seguinte, que eu não preciso começar a minha frase sempre com a if clause. Eu posso começar com a main clause também. Então, we can change the order of the two clauses. Podemos mudar a ordem. When the if clause comes first, always use a comma. Então, assim, quando eu começo a frase com a if clause, com if, eu sempre junto com a outra usando uma vírgula, que a gente chamou ali de comma, não é? Se eu começo com a main clause, eu não preciso da comma, porque o if entra no lugar dela. Quer ver só? Pay attention. If clause, main clause. If we break the window, we will get in trouble. Se nós quebrarmos a janela, nós teremos problemas. Deixa eu colocar aqui minha cara para cima de novo. Fica sempre nesse balé, né? Então, veja que tá, o if, começamos a frase com um if aqui, não é a if clause, colocamos uma vírgula, ok? Um outro exemplo. If you go out, she will go with you. Se você sair, ela irá com você, né? Então, comecei com if, perdão, devo utilizar aqui uma vírgula. Agora, se eu começo com a main clause, eu já não preciso mais da vírgula. Olha só, mesmo exemplo, só que invertido. We will get into trouble. Aliás, eu coloquei in aqui e into, tanto faz. If we break the window. Nós teremos problemas se nós quebrarmos a janela. Uma coisa que é interessante vocês se atentarem aqui, pessoal, é que quando a gente usa conditional sentences, future possible, mesmo zero conditional lá, se eu inverto a ordem das frases, isso não quer dizer que eu vá mudar os tempos verbais. Eu sigo a mesma estrutura. Olha lá, ó. Aqui em cima, o if, a frase com if clause está no presente e a main clause está no futuro. A main clause no segundo aqui está no futuro, a if clause está no presente. Eu só inverti a ordem das frases, mas eu não mudo nada no tempo verbal, até porque a frase, se eu mudo o tempo verbal, fica sem sentido, ok? Mais um exemplo aqui, aquele que a gente colocou aqui em cima. She will go out with you if you go out. Ela sairá com você se você sair, ok? Então esse é um detalhezinho para a hora da escrita, não é algo que vocês devam se preocupar na fala, mas de repente aparece um exercício aí, ache o erro. Aí vocês têm que ficar atentos tanto na questão do tempo verbal quanto na questão da vírgula, beleza? Bem importante. Até aí, tranquilo? Vejam que é uma retomada, né? Então eu coloquei mais alguns exemplos aqui antes da gente partir para o nosso livro, alright? Deixa eu colocar aqui de novo o meu rosto para baixo. Então é o primeiro aqui, ó. If she wins the lottery, she will get rich. Se ela ganhar na loteria, ela ficará rica. Notem, if in the present, will. Or she will get rich if she wins the lottery. As duas frases têm a mesma ideia, ok? Só que uma começou com a if clause, terminou com a main clause. A segunda começou com a main clause, terminou com a if clause. Detalhe aqui da vírgula, né? Mais um exemplo aqui para vocês, pessoal. If you have difficulties, I will help you. Okay? Se você tiver dificuldades, eu te ajudarei. Or I will help you if you have difficulties. Eu te ajudarei se você tiver
dificuldades. Vejam que é a mesma coisa, só inverti a ordem, ok? Outro detalhe importante antes desse próximo exemplo aqui é o seguinte: quando a gente usa as if clauses, eu sempre falo, se a gente buscar no português, a gente sempre vai acertar, porque é um tempo equivalente. Então, a mesma coisa que eu falo em português, eu falo em inglês, é só eu traduzir. Então é bem tranquilo, ok? Mais um exemplo aqui desse menininho bonitinho que eu achei aqui, ó. If he doesn't study, he will fail. Se ele não estudar, ele reprovará. Or he will fail if he doesn't study. Ok, pessoal? Então, ficou claro aí como é que funciona essa questão da if clause, como é que funciona esse future possible? Muito bem. Então agora o Tite vai encerrar a videoaula aqui. Lembrando que essa videoaula ficará disponível para vocês então no YouTube para que vocês possam depois assisti-la, ok? Para tirar algumas dúvidas, né? E se tiverem quaisquer dúvidas a respeito do assunto, podem entrar em contato comigo sem problema nenhum, tá certo?